Olá, seja muito bem-vindo a esse encontro de hoje e eu quero já fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa disposta? Você tem disposição para fazer o seu relacionamento dar certo? Essa pergunta é baseada naquilo que muitas das vezes eu vejo as pessoas se preocupando com aquilo que precisa para um relacionamento dar certo. Então fica preocupada com o tamanho do amor, se ama muito, se não ama. Fica preocupado se esse casal está alinhado em bastantes situações, né? Se estão alinhados na situação financeira, se estão alinhados em relação aos filhos e um montão de outras situações que existem no relacionamento. Mas deixam de passar despercebido na disposição em que cada um carrega dentro de si. Quando eu falo disposição, vamos dizer que é uma energia. Qual a energia que você tem que vai fazer isso movimentar dentro de você para fazer o seu relacionamento dar certo? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque a disposição ela também interfere, sabe por quê? Porque se a pessoa nunca está disposta a fazer nada, se a pessoa é acomodada demais, nunca pode investir, nunca pode fazer algo novo, nunca pode abrir mão de nada. Gente, esse casamento, esse relacionamento está fadado ao fracasso. Então, o quanto eu estou disposta, o quanto eu tenho energia, o quanto eu posso investir no relacionamento, também é um fator fundamental para fazer um relacionamento dar certo. Então vamos lá. O fator energia, isso tem a ver primeiramente com a vida de cada indivíduo, de cada pessoa. O quanto ele luta pela sua própria vida, aí eu estou falando de forma individual. O quanto é uma pessoa que tem disposição para a sua própria vida, o quanto é uma pessoa que busca, o quanto é uma pessoa que está sempre querendo algo novo, é uma pessoa que está que tem a mente aberta para mudança. Digamos, não é aquela pessoa que simplesmente acha que é igual aquela frase que diz assim: eu nasci Gabriela e vou morrer Gabriela, pau que nasce torto não morre torto, sabe? Essas pessoas que têm esse tipo de pensamento, normalmente têm muita dificuldade a mudanças. E o que mais um relacionamento exige de nós, gente? Mudanças. O relacionamento para dar certo, por isso que eu falei de energia, por isso que eu falei de disposição, porque para fazer um relacionamento dar certo, todos os dois vão ter que mudar. Todos os dois. Tanto o homem quanto a mulher vão ter que abrir mão de alguma coisa para se empenhar no relacionamento. E quando eu falo abrir mão de alguma coisa, às vezes é alguma crença que a gente carrega em relação ao relacionamento. Às vezes é algum pensamento que a gente fala assim: olha, tem que ser do meu jeito, se não for dessa forma, eu não faço nada. Então, a gente precisa entender que essa disposição que eu falo é essa energia que a pessoa carrega dentro dela como um investimento para o relacionamento. Porque em algum momento esse relacionamento vai exigir um pé atrás. Esse relacionamento vai exigir que você recue, sabe? Para que o outro também avance. Em algum momento, esse relacionamento vai exigir que você dê prioridade ao seu parceiro ou à sua parceira, entende? E você vai ficar atrás. E para algumas pessoas ouvir isso, falar assim: nossa, eu nunca vou ficar atrás, eu nunca vou deixar o outro passar na minha frente. Lamento, mas isso também faz parte do relacionamento. Em algum momento, eu preciso abrir mão e falar assim: vai, e depois você abre mão por mim. Depois você também coloca o pé no freio e deixa que eu vá. Entende? Então, quando eu falo de disposição, eu estou falando disso, dessa troca que tem que haver dentro de um relacionamento. E essa disposição tem que ser dos dois. Porque as pessoas, aquilo que eu falei no início, ficam preocupados se ama muito, se ama pouco, se ganha bem, se ganha mal, se com aparência, com isso e aquilo. Mas e o restante, gente? E o restante? Nós temos tantos, digamos assim,
Nós temos tantas coisas para fazer, tantos temperos, posso até dizer assim, tantos temperos, tantas atitudes que a gente pode fazer para um relacionamento dar certo. Então, em algum momento, nós vamos precisar abrir mão e deixar que o outro vá na nossa frente. E depois eu também vou. Entende? Em algum momento, quando eu falo de disposição, é quanto eu estou disposta a investir. Porque tem gente que acha que simplesmente casou, descansou. E casamento não é descanso. Se você está pensando que casamento é descanso, eu lamento te informar, você está pensando muito errado sobre o relacionamento. Relacionamento não é lugar de descanso, é lugar onde nós temos que arregaçar as nossas mangas e trabalhar para fazer ele dar certo. E muitas vezes esse trabalhar e fazer dar certo vai vir de contra aquilo que eu desejo. Como assim de contra aquilo que eu desejo? Às vezes a pessoa não está disposta a sair. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, não estou disposta a sair hoje, não estou afim, mas o parceiro tá. O parceiro está disposto a sair, sabe? Quer dar uma volta, quer fazer uma viagem e você, nossa, sem ânimo para nada. Mas em prol do relacionamento, de fazer aquele relacionamento dar certo, você vai abrir mão da sua vontade sem o sentimento de estar perdendo. Essa é uma grande diferença. Porque se você carrega um sentimento de eu estou abrindo mão, eu estou perdendo, então vai chegar uma hora que você não vai suportar isso. Você não vai aguentar levar essa situação. Mas quando eu abro mão sem o sentimento de percas, sabe? A gente faz de uma forma diferente. A gente faz sem raiva, a gente faz sem mágoa, mas eu me permito viver algo que naquele dia eu não estava disposta, mas o meu companheiro estava. E aí, vamos lá? Vamos abrir um coração e fazer algo, um investimento? Vamos empenhar energia para que esse casal possa viver algo diferente? Então, quando eu falo disposição, eu estou falando disso. Eu estou falando do quanto você está disposto a investir, o quanto você está disposto a abrir mão, o quanto você está disposto a negociar, porque relacionamento também é negociação. Em algum momento eu vou, algum momento eu faço, em algum momento eu não vou. Em algum momento eu recuo. Então, essa negociação, ela precisa existir. Essa negociação de olhar para si e falar assim, realmente eu estava errada. Eu estava pensando que era uma coisa, mas é outra totalmente diferente. Então, essas questões que eu falo da disposição, gente, isso é um combustível para o relacionamento. Porque se eu estou disposta a investir, gente, eu estou disposta a fazer algo. Esse investir é essa disposição de fazer algo para ele dar certo. E muitas das vezes esse dar certo vamos sentar, vamos conversar, vamos negociar, vou recuar, vou avançar. É isso que muitas das vezes precisa, e quando a pessoa não tem disposição, ele simplesmente para no tempo. Sabe aquela pessoa passiva que fala assim, se for, tá bom, se não for, também tá bom. Se sair de casa, tá bom, se não sair, também tá bom. É aquela pessoa que não tem atitude, não tem fala, não tem posicionamento para nada. É disso que eu também estou falando. Porque uma pessoa passiva, ela não vai fazer nada. Tudo que se apresentar para ela está ótimo, está bom. Desse jeito está ótimo. Só que não está bom. Entende? Então as pessoas acham que simplesmente abrir mão o tempo todo, fazer tudo o tempo todo, acha que isso resolve? Também não resolve. Então, quando eu falo dessa disposição, eu estou falando de um movimento. Uma vez eu vou, outra vez eu fico. Uma hora eu falo, outra vez eu recuo. Eu estou falando de algo que exige movimento. E o relacionamento, ele exige movimento. Gente, a nossa vida, ela é de movimento. Uma pessoa parada no tempo, uma pessoa passiva, né, na vida, uma pessoa que não está disposta a fazer nada, não cresce.
E se tem algo que eu observo nos casais é o quanto esse casal cresceu. Entende? Então, às vezes a pessoa fala assim, o nosso relacionamento não dá certo. Mas aí eu vou num ponto principal. Esse ponto é um ponto chave. O quanto o relacionamento fez você crescer. O quanto ele faz. E não é crescimento somente financeiro. Porque tem gente que fala assim, realmente, depois que eu me casei, nossa, eu cresci muito. Eu estudei, eu fui trabalhar. Não estou falando somente disso. O quanto você cresceu como pessoa. O quanto o relacionamento fez você amadurecer. Então, um bom relacionamento, ele traz crescimento para a nossa vida como um todo. Amadurecimento, pode trazer crescimento financeiro? Também pode, claro que pode. Pode trazer crescimento nessa disposição que eu tenho para fazer algo? Também pode. Pode trazer um crescimento na minha forma de pensar? Também. Então, um bom relacionamento, pega essa chave, vai te fazer crescer. Um bom relacionamento não vai fazer você recuar, um bom relacionamento não vai fazer você andar para trás, um bom relacionamento não vai fazer isso, ele vai fazer você crescer na vida. Mas aprenda a olhar por todos esses ângulos que eu estou apontando. Não mire somente na questão financeira, sabe? Olhe como um todo. Olha, já ouvi uma vez uma pessoa falar assim, o meu relacionamento realmente me fez crescer muito. Porque eu era uma pessoa egoísta. Olha só, gente. A pessoa falou, eu era uma pessoa egoísta, eu só pensava em mim. Eu estava sempre em primeiro lugar. Eu não estava nem aí com a questão do outro, e nem um pouco. Essa pessoa casa. E aí, gente? Teve que aprender a compartilhar. Teve que aprender a pensar no outro. Depois que vieram os filhos, então nem se fala. Então, essa pessoa um dia falou para mim, o meu relacionamento me curou do egoísmo. Entende? Então, olha o crescimento que esse relacionamento trouxe para a vida dessa pessoa. Então, quando eu falo que o relacionamento é isso, é movimento, ele traz crescimento em todas essas questões. Ele vai te fazer crescer emocionalmente. Sabe aquela pessoa que embirrava por tudo, que brigava por tudo? Aquela pessoa que reclamava por tudo e muitas das vezes no relacionamento, ela aprendeu a lidar com isso. Ela aprendeu a não se importar tanto por tão pequenas coisas, a realmente dar valor àquilo que importa. E essa pessoa, ela acaba crescendo também emocionalmente. Então, quando eu falo de crescimento, quando eu falo de energia, quando eu falo de movimento, quando eu falo de disposição, eu estou falando de tudo isso que envolve um relacionamento, todo esse movimento que faz essa engrenagem relacionamento funcionar na vida dos dois. Então, se você vê crescimento na sua vida em tempo de relacionamento, depois que você está com essa pessoa, pode ter certeza, seu casamento tem muito a dar certo. Seu relacionamento está fazendo você crescer e o seu cônjuge crescer também. Então, para que a gente não se perca com tão pequenas coisas, porque no mundo hoje onde as pessoas estão desistindo por tão pouco, digamos assim, às vezes falar de abrir mão, falar de movimento, falar que em algum momento alguém vai na minha frente, eu vou ficar para trás. Gente, para algumas pessoas isso é o terror. Para algumas pessoas falar assim, nossa, eu nunca que me submeteria a estar num relacionamento desse. Com certeza, essa pessoa nunca vai contar história do que é viver um relacionamento de verdade. Então, reflita sobre isso e que Deus te abençoe.